Você já parou para pensar em quantas vezes a gente é julgado antes de abrir a boca? Quantas vezes alguém olha para você e já decidiu quem você é, do que você é capaz, se você merece estar ali? Isso é o que acontece todo dia com pessoas como Beatriz Santos. Mas essa história não é só sobre ela, é sobre todos nós que já sentimos aquele peso do olhar que te classifica, que te diminui, que te nega o direito de ser quem você realmente é. É uma história sobre justiça, sim, mas principalmente sobre o que acontece quando alguém finalmente decide que não vai mais aceitar ser invisível. Beatriz acordou naquela manhã como qualquer outra pessoa. Treinou na academia, suada, cansada, mas pronta para o dia. Aí o pneu furou. Simples assim. Um som seco na marginal e tudo mudou. Ela tinha uma audiência importante. 15 milhões de dólares em jogo. Uma negociação que poderia definir o futuro de centenas de famílias. Mas não tinha tempo de voltar para casa, trocar de roupa, se arrumar direito. Então, ela fez o que qualquer pessoa pragmática faria. Pegou a pasta de couro, jogou um blazer por cima da roupa de treino e foi. Ninguém imaginaria que aquela mulher que entrou naquela sala com calça de moletom e tênis de corrida era a mente mais brilhante daquele lugar. Ninguém estava preparado para aquela dissonância entre a aparência e a competência. Quando Beatriz entrou na sala de reuniões, havia 5 homens de terno escuro esperando. O juiz, um cara com aquela postura de quem nunca foi questionado, nem levantou os olhos. Só disparou. Você deve ser a nova estagiária. Que bom que chegou cedo para organizar tudo e trazer os cafés. Aquilo doeu. Doeu porque era familiar. Doeu porque ela já havia sentido isso dezenas de vezes. O advogado da outra parte foi ainda mais longe, sugerindo que ela ficasse no fundo da sala em silêncio, porque aquilo era muito complexo para alguém como ela. Beatriz respirou fundo, manteve a calma e, com uma voz que não tremeu, corrigiu o juiz. Eu sou a doutora Beatriz Santos, sócia plena desta firma, responsável por esta negociação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os caras se olharam confusos, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pela primeira vez naquela manhã, a verdade começava a aparecer. O juiz tentou manter a arrogância, mas o sorriso vacilou quando ele disse que esperava alguém diferente. Beatriz não recuou. Ela começou a falar sobre suas credenciais como quem conhece cada detalhe de sua própria história. Harvard, summa cum laude, mestrado em Universidade de Ponta, 5 anos em instituição financeira, estruturando operações que movimentaram bilhões. Mas o melhor veio depois. Ela revelou que estava liderando uma auditoria sobre 89 queixas formais de discriminação institucional que o juiz havia arquivado ao longo dos anos. Casos que agora ressurgiam como fantasmas de uma justiça que havia falhado. Naquele momento, o sócio sênior entrou na sala. Leu tudo em 3 segundos e confirmou. Beatriz era a melhor profissional para aquele contrato. Ela havia salvado uma grande empresa de um processo de 200 milhões de dólares. Então ele soltou a frase que resumia tudo. O preconceito não é apenas imoral, é economicamente burro. Naquele instante, Beatriz não apenas conquistou respeito. Ela reescreveu as regras do jogo inteiro. A negociação que se seguiu foi como assistir a um maestro dirigindo uma orquestra. Beatriz conduziu cada etapa com precisão, apresentando argumentos que desarmavam objeções, identificando brechas que ninguém havia visto, construindo uma estrutura legal tão sólida que qualquer tentativa de contestação seria fútil. O juiz assinava os documentos sem fazer contato visual, como se aquele gesto pudesse apagar o constrangimento inicial. O advogado, que minutos antes havia sugerido que ela ficasse quieta, agora tomava notas de suas argumentações. Quando tudo terminou, os 15 milhões estavam garantidos, mas o verdadeiro valor daquela vitória transcendia números.
Beatriz havia provado algo que ninguém poderia mais negar: que competência não tem cor, não tem gênero, não tem aparência. Que a verdade, quando finalmente aparece, é capaz de desmantelar séculos de preconceito em uma única manhã. No corredor, esperando o elevador, Beatriz ficou sozinha por 2 minutos. Encostou a pasta na parede, fechou os olhos e respirou fundo. Não era alívio, era exaustão. Era aquela exaustão específica de quem passou horas sendo competente e humana ao mesmo tempo, numa sala que exigiu que ela provasse as 2 coisas simultaneamente. A vitória era real, mas o cansaço também era. E isso é o que as histórias de superação nunca mostram: o custo invisível. Os anos acordando mais cedo porque você sabe que precisa ser 2 vezes melhor para receber metade do reconhecimento. As reuniões em que suas ideias voltam pela boca de outros homens, que recebem o crédito por pensamentos que você originaram. Às vezes, em que você engole o que sente porque explodir seria confirmar o estereótipo que tentam impor a você. A vitória de Beatriz naquele dia foi extraordinária. Mas o fato de ela ter sido necessária é uma tragédia. Beatriz, porém, não era a mulher que aceitava tragédias como destino. Ela era a mulher que transformava a injustiça em ação, que convertia a raiva em estratégia, que entendia que uma vitória pessoal era apenas o primeiro passo de algo muito maior. Nos meses que se seguiram, Beatriz começou a investigar quem era realmente aquele juiz. Não era curiosidade ociosa, era investigação de verdade. Era o tipo de coisa que mulheres negras aprendem a fazer quando percebem que o preconceito não é acidental. É sistemático, é arquitetado. É repetido com tanta precisão que parece natural, como se fosse assim mesmo que as coisas funcionassem. O que ela descobriu foi assustador. Em anos de carreira, o juiz havia presidido 137 casos. 89 envolviam réus negros. E em 87 desses casos, suas decisões foram sistematicamente contra eles. Não era coincidência, era padrão, era educação. Era o resultado de uma vida inteira aprendendo que certos corpos não mereciam justiça, que certas vozes não mereciam ser ouvidas, que certos rostos já carregavam culpa antes mesmo de qualquer prova aparecer. O primeiro caso que Beatriz encontrou foi o de um homem negro acusado de roubo. As evidências eram fracas. Havia testemunhas que o colocavam em outro lugar. Havia câmeras de segurança que mostravam claramente que ele não estava lá. Mas o juiz ignorou tudo. Condenou a 8 anos baseado em circunstâncias suspeitas e comportamento duvidoso. Palavras que, quando traduzidas, significavam simplesmente: ele é negro e isso é suspeito o suficiente para mim. Ele passou 7 anos na prisão antes de uma apelação conseguir sua libertação. 7 anos roubados, 7 anos que nenhuma desculpa poderia devolver. Depois veio uma mulher negra acusada de fraude. Ela havia trabalhado como contadora durante 10 anos com histórico impecável. Quando a empresa foi investigada, ela foi apontada como culpada, apesar de todas as evidências apontarem para o gerente branco que a supervisionava. O juiz acreditou no gerente branco, condenou-a a 5 anos. Ela perdeu carreira, reputação, dignidade. Quando finalmente foi libertada, havia envelhecido 10 anos em 5. O trauma deixou marcas que nenhuma indenização poderia curar. Havia também um jovem negro acusado de agressão. A vítima havia identificado um homem negro genérico, sem DNA, sem impressões digitais, nada além da palavra de uma vítima que havia visto um rosto negro no escuro. O juiz condenou a 10 anos. Anos depois, o verdadeiro culpado foi preso. Ele havia passado anos na prisão por um crime que não havia cometido. Anos de juventude roubados, mas havia algo ainda mais perturbador.
Beatriz encontrou um padrão não apenas nas condenações, mas na forma como o juiz tratava advogados negros. Havia casos em que advogados negros apresentavam argumentos sólidos, bem fundamentados, legalmente impecáveis, e o juiz ignorava todos eles. Havia casos em que advogados brancos apresentavam argumentos fracos, mal fundamentados, legalmente questionáveis, e o juiz aceitava todos eles. Não era incompetência, era escolha. Era a escolha deliberada de um homem que havia aprendido, em algum lugar de sua vida, que a competência de um homem negro era sempre suspeita, que a inteligência de uma mulher negra era sempre uma ameaça, que a autoridade de qualquer pessoa negra era sempre ilegítima. Beatriz encontrou também o caso de uma advogada negra que havia apresentado uma moção bem fundamentada. O juiz rejeitou sem nem ler completamente. Disse em voz alta, na frente de toda a corte: "Não tenho tempo para ler tudo isso. Próximo caso." Ela apelou. A apelação foi bem sucedida. O juiz de apelação leu a moção e concordou completamente. Disse em seu parecer que era exemplar em sua clareza e fundamentação legal. Mas o juiz nunca pediu desculpas, nunca reconheceu seu erro, nunca mudou seu comportamento. Isso era educação. Era o que significava ser educado em um sistema que ensinava que certos corpos eram menos dignos de respeito. Era passar a vida inteira absorvendo mensagens, algumas explícitas, muitas implícitas, de que pessoas negras eram menos inteligentes, menos confiáveis, menos merecedoras de justiça. E quando você absorve essas mensagens por tempo suficiente, elas deixam de parecer mensagens. Elas parecem verdade, elas parecem senso comum, elas parecem justiça. Nos meses que se seguiram, Beatriz não dormiu muito. Havia noites em que ela ficava acordada até altas horas, cercada por arquivos, documentos, registros de casos enterrados há anos. Havia noites em que ela lia as histórias de pessoas que tiveram suas vidas destruídas por um homem educado a acreditar que elas não mereciam melhor. Havia noites em que ela chorava, não de tristeza, mas de raiva, de uma raiva tão pura, tão justificada, que parecia queimar de dentro para fora. O dossiê que ela estava construindo não era apenas uma coleção de casos, era um retrato, era um espelho. Era a documentação sistemática de como o racismo funciona quando está vestido de autoridade judicial. Era a prova de que o preconceito não é um acidente, não é uma falha ocasional de julgamento, mas sim um padrão deliberado, repetido, institucionalizado. Beatriz entrevistou 23 das vítimas daquele juiz. 23 pessoas que tiveram suas vidas alteradas para sempre por suas decisões. 23 histórias de injustiça que o sistema havia tentado manter em silêncio. Cada uma delas contribuiu com documentos, depoimentos, a coragem de reviver traumas que nunca deveriam ter acontecido. Um descreveu como era passar anos em uma cela, sabendo que era inocente, sabendo que as evidências de sua inocência estavam ali, mas sendo ignoradas por um homem que havia decidido, antes mesmo de ouvir qualquer argumento, que ele era culpado. Descreveu como era tentar reconstruir uma vida depois de anos roubados, como era tentar encontrar emprego quando sua ficha criminal dizia que era um criminoso, como era tentar manter relacionamentos quando o trauma havia deixado cicatrizes tão profundas que ele mal conseguia confiar em ninguém. Outra descreveu como era perder tudo, carreira, reputação, identidade profissional, por causa de uma acusação que nunca deveria ter sido feita. Descreveu como era sair da prisão e descobrir que ninguém queria contratá-la, que seu nome havia se tornado sinônimo de fraude, que a injustiça havia deixado marcas que nenhuma compensação financeira poderia apagar. Ela descreveu como era viver com a raiva de saber que o homem que havia destruído sua vida continuava sentado em seu tribunal, continuava fazendo justiça, continuava destruindo outras vidas.
Um terceiro descreveu como era ser condenado por um crime que não havia cometido, como era passar anos em uma prisão, como era sair e descobrir que o verdadeiro culpado havia sido preso, como era tentar processar o fato de que anos de sua vida haviam sido roubados por nada além de uma identificação equivocada, e um juiz que havia decidido que sua vida valia menos do que a conveniência de uma condenação rápida. Cada história era um testemunho. Cada história era uma acusação. Cada história era uma prova de que o sistema não era apenas falho, era corrupto. Não era apenas injusto, era criminoso. Quando Beatriz finalmente entregou o dossiê ao Conselho de Ética, ela havia incluído não apenas os casos, mas também uma análise estatística que era impossível de ignorar. Ela havia mostrado que o juiz havia condenado pessoas negras em uma taxa significativamente mais alta do que seus colegas. Havia mostrado que suas sentenças para pessoas negras eram significativamente mais longas do que para pessoas brancas acusadas de crimes similares. Havia mostrado que ele havia rejeitado moções apresentadas por advogados negros em uma taxa significativamente mais alta do que moções apresentadas por advogados brancos. Havia mostrado que ele havia ignorado evidências exculpatórias em casos envolvendo réus negros de forma sistemática e consistente. Os números não mentem. Os números não podem ser ignorados. Os números são educação. São a prova de que o preconceito não é uma opinião, é um padrão. É um padrão que pode ser medido, documentado, provado. O Conselho de Ética abriu uma investigação formal. A investigação levou a uma audiência, a audiência levou a uma recomendação de afastamento e, finalmente, após meses de procedimentos legais, o juiz foi removido de seu cargo. Mas a verdadeira vitória não estava em sua remoção. A verdadeira vitória estava em algo muito mais profundo. Era a educação. Era o fato de que agora havia um registro público de como o racismo funciona. Havia um registro público de como um homem que havia sido educado a acreditar em certas coisas havia agido de acordo com essas crenças. Havia um registro público que poderia ser usado para educar outros, para mostrar a outros juízes, a outros profissionais do direito, a outras pessoas em posições de poder, exatamente como o preconceito funciona quando está disfarçado de justiça. Mas havia algo que Beatriz descobriu nos últimos dias de sua investigação, que mudaria completamente a forma como ela entendia aquele juiz. Não era uma desculpa, nunca seria uma desculpa, mas era uma explicação, era uma janela para dentro da mente de um homem que havia passado a vida inteira negando a humanidade de outros, sem nunca questionar por que havia aprendido a fazer isso. Quando Beatriz estava revisando os registros pessoais do juiz, informações que haviam sido tornadas públicas durante a investigação, ela encontrou algo que a fez pausar. Algo que a fez sentar-se e respirar fundo, porque a verdade que ela havia descoberto era tão perturbadora, tão contraditória, tão profundamente humana, que desafiava tudo aquilo que ela havia acreditado sobre como o preconceito funciona. O juiz havia nascido filho de uma família de classe média alta. Seu pai era um empresário bem-sucedido. Sua mãe havia morrido no parto quando ele tinha apenas 3 dias de vida. 3 dias. Ele nunca havia conhecido sua mãe. Nunca havia sentido seu abraço. Nunca havia ouvido sua voz. E quem havia preenchido aquele vazio? Quem havia amamentado aquele bebê órfão? Quem havia acordado no meio da noite para cuidar dele? Uma mulher negra. Uma mulher negra que havia trabalhado na casa da família como empregada doméstica e que havia se tornado a mãe que ele nunca havia tido. Ela havia cuidado dele durante os primeiros 10 anos de sua vida. Havia-o embalado quando ele chorava. Havia-o alimentado quando ele tinha fome. Havia-o ensinado as primeiras palavras. Havia-o amado com uma devoção que transcendia qualquer contrato de trabalho.
Ela havia sido sua mãe em tudo, exceto no nome. Mas quando o juiz completou 10 anos, seu pai se casou novamente. Uma mulher branca, de uma família de prestígio social, entrou na casa e trouxe consigo uma ordem implícita. Aquela mulher negra precisava sair. Não havia explicação formal, não havia despedida apropriada. Ela simplesmente desapareceu de sua vida, substituída por uma madrasta que mantinha distância emocional, que insistia em educação formal e rigor, que ensinava ao menino que sentimentos eram fraqueza. O juiz cresceu aprendendo que a mulher que o havia criado, que o havia amado, que havia sido sua mãe, era apenas uma empregada. Era apenas alguém que havia sido paga para fazer um trabalho. Era apenas alguém que não merecia ser lembrada, que não merecia ser honrada, que não merecia ser reconhecida como parte de sua história. E assim, ao longo dos anos, o juiz aprendeu a separar a mulher negra que o havia amado da categoria de mulher negra em geral. Ela era especial, ela era diferente, ela era a exceção que provava a regra. Todas as outras mulheres negras, todas as outras pessoas negras eram simplesmente pessoas negras, eram a regra. E a regra, de acordo com tudo aquilo que ele havia aprendido em sua educação formal, em sua família branca, em seu círculo social branco, era que pessoas negras eram inferiores, eram menos inteligentes, eram menos confiáveis, eram menos merecedoras de justiça. O juiz havia passado a vida inteira negando a humanidade de pessoas negras, enquanto simultaneamente negava a humanidade daquela mulher. Porque reconhecer que ela era humana, que ela era sua mãe, que ela merecia respeito e honra, significaria reconhecer que ele havia sido criado por alguém que seu sistema de crenças havia classificado como inferior. Significaria reconhecer que ele havia amado alguém que seu sistema de crenças havia ensinado a desprezar. Significaria reconhecer que havia uma contradição fundamental em sua própria existência. Beatriz havia encontrado registros de que aquela mulher havia morrido aos 62 anos trabalhando como empregada doméstica em outra casa. O juiz não havia comparecido ao seu funeral, não havia enviado flores, não havia deixado qualquer mensagem de condolências. Havia simplesmente continuado sua vida, continuado sua carreira, continuado condenando pessoas negras a prisões, continuado ignorando evidências, continuado destruindo vidas. E Beatriz havia compreendido naquele momento algo profundo sobre como o racismo funciona. Não é apenas sobre ódio, é sobre negação, é sobre a capacidade de um ser humano de compartimentalizar sua própria experiência, de amar uma pessoa negra enquanto odeia todas as outras, de ser criado por uma mulher negra enquanto nega a humanidade de todas as outras mulheres negras. É sobre a capacidade de viver uma contradição tão fundamental que você precisa passar a vida inteira fugindo dela, negando-a, enterrando-a sob camadas de autoridade, poder e justiça. O juiz havia construído uma carreira inteira sobre a negação daquela mulher. Cada condenação injusta era uma forma de dizer: você não é como ela, você não merece o que ela merecia. Cada moção rejeitada era uma forma de dizer: você não é inteligente como ela, você não é confiável como ela. Cada vida destruída era uma forma de dizer: você não é humano como ela. Mas ela havia sido apenas uma mulher, havia sido apenas uma empregada doméstica que havia amado uma criança que não era sua. Havia sido apenas uma pessoa negra que havia feito seu trabalho com dignidade e amor. E o juiz havia passado a vida inteira negando que ela havia sido humana, que havia sido sua mãe, que havia sido digna de respeito. Havia passado a vida inteira condenando outras mulheres como ela, outras mulheres negras, outros homens negros, outras pessoas negras, porque reconhecer sua humanidade significaria reconhecer a humanidade daquela mulher. E isso era algo que ele nunca havia conseguido fazer.
Quando Beatriz descobriu essa verdade, ela não sentiu compaixão, não sentiu pena, sentiu raiva, sentiu uma raiva tão profunda, tão justificada, que a queimava de dentro para fora. Porque o juiz havia tido a oportunidade que a maioria das pessoas nunca tem. Havia sido amado por uma mulher negra, havia sido criado por uma mulher negra, havia sido ensinado, através de sua própria experiência, que pessoas negras eram capazes de amor, de sacrifício, de devoção. E ele havia escolhido negar tudo isso. Havia escolhido enterrar aquela mulher. Havia escolhido condenar outras mulheres como ela. Havia escolhido passar a vida inteira fugindo de uma verdade que estava tão próxima, tão pessoal, tão inegável, que ele havia precisado construir uma carreira inteira de injustiça para evitá-la. Isso era o que Beatriz havia aprendido sobre o racismo. Não é apenas sobre ignorância, é sobre escolha. É sobre a capacidade de um ser humano de conhecer a verdade e escolher negar. É sobre a capacidade de ser amado por alguém e escolher desprezar. É sobre a capacidade de viver uma contradição fundamental e escolher construir uma vida inteira de injustiça para evitar confrontá-la. E quando você entende isso, quando você vê isso claramente, você compreende que o preconceito não é uma doença que pode ser curada com educação. É uma escolha que pode ser confrontada com verdade. É uma negação que pode ser desmascarada com coragem. É uma injustiça que pode ser transformada em lição. Beatriz havia incluído essa informação no dossiê final que entregou ao Conselho de Ética. Não como desculpa, nunca como desculpa, mas como educação, como uma forma de mostrar que o racismo não é apenas sobre preconceito consciente, é sobre negação inconsciente. É sobre a capacidade de um ser humano de viver uma contradição tão fundamental que ele precisa passar a vida inteira fugindo dela. E quando você entende isso, quando você vê isso claramente, você compreende que a verdadeira revolução não é apenas sobre remover pessoas de posições de poder. É sobre forçar as pessoas a confrontarem suas próprias contradições. É sobre transformar negação em reconhecimento. É sobre garantir que, quando a próxima mulher como aquela cuidar de uma criança branca, quando a próxima mulher negra amar alguém que foi ensinado a desprezá-la, pelo menos haverá um registro. Haverá uma prova, haverá uma educação e talvez, apenas talvez, haverá justiça. Essa história é real. Ela acontece todos os dias em cidades e comunidades por todo o país. Ela acontece quando um juiz olha para você e vê apenas sua cor. Ela acontece quando um sistema que deveria proteger você o usa contra você. Ela acontece quando a verdade é enterrada e a injustiça é celebrada como normalidade. Mas também é uma história sobre resistência. É uma história sobre uma mulher que se recusou a ser invisível. É uma história sobre como a verdade, quando finalmente aparece, é capaz de desmantelar séculos de preconceito. Se você já sentiu o peso daquele olhar que te classifica, se você já foi subestimado por sua aparência, se você já teve suas ideias roubadas ou seu trabalho desacreditado, você não está sozinho. Essa é uma história que pertence a todos nós. E é uma história que precisa ser contada. Se você gostou dessa narrativa, se ela tocou seu coração, se ela fez você pensar sobre suas próprias experiências com preconceito, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe seu comentário abaixo, contando se você já sofreu algum tipo de preconceito. Qual foi sua experiência? Como você lidou com isso? De qual cidade você está falando? Compartilhe sua história conosco. Porque quando compartilhamos nossas histórias, quando nos recusamos a manter o silêncio, quando transformamos nossa dor em ação, é aí que a verdadeira mudança começa. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E obrigado por ser parte dessa revolução silenciosa que está transformando o mundo uma história de cada vez.